Olá, está no ar mais um episódio do Pod Brasil, o podcast do Brasil Salomão. E no dia de hoje, pela primeira vez, vamos receber aqui um membro do Poder Judiciário, iniciando aqui, estreando no nosso podcast, Dr. Carlos Eduardo Montes Neto, juiz da 2ª Vara Civil de Jaboticabal. Prazer enorme te receber aqui, seja muito bem-vindo ao Pod Brasil. E vamos conversar aqui sobre a profissão de juiz, a vida de juiz. Nosso podcast aqui é aberto a todo mundo, né? Então tem muito estudante que está decidindo o que vai fazer de faculdade, tem estudante de direito que está decidindo o que vai ser depois que acabar a faculdade. E aqui a gente tem uma massa aqui de quase 80 estagiários em todos os nossos 12 escritórios espalhados aí pelo Brasil e também em Portugal. Então vai ser muito bacana ouvir a tua experiência. Muito obrigado pela presença. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Pod Brasil. E comigo aqui o Dr. João Henrique Gonçalves Domingos, nosso sócio querido da área tributária, que foi o intermediador desse convite. Obrigado, Domingos, por ter possibilitado aí a vinda do Dr. Carlos. E eu queria te passar a palavra inicialmente para dar as boas-vindas ao Carlos, para fazer a apresentação e para fazer a primeira pergunta também. Joia. Evandro, prazer estar aqui de novo no Pod Brasil, ainda mais num dia de hoje, recebendo mais do que um profissional exemplar, um amigo, né? Que nós tivemos a oportunidade de conviver nos bancos acadêmicos e convivemos até hoje, né? O Dr. Carlos você vai contar a sua história aqui, não vou dar nenhum spoiler, né? Ele já está no pós-doc e me ajuda bastante com os artigos. Não é fácil, não. Mas é um prazer a gente ter compartilhado esse tempo juntos aí. Eu sei da sua história, eu sei da sua dedicação, dos anos, das horas de estudo. E prazer te receber aqui, mas já me foi dada essa primeira oportunidade, né? Carlos, como eu conheço, e é um privilégio saber da sua história, né? Lá das Minas Gerais, que começou lá nas Minas Gerais. Conta pra gente, conta para os nossos ouvintes aí como é que é a sua história, como é que foi a sua trajetória desde da sua formação, sua infância, até a entrada aí na magistratura, que eu sei que é uma história muito bonita. Eu agradeço essa oportunidade, um prazer estar aqui, já admiro muito o escritório, desde a época que eu era estudante. Tentei até ingressar como estagiário aqui, daqui a pouco eu falo disso, né? Legal. E eu até brincava muito com o Dr. Brasil em todas as ocasiões que eu encontrava. Então, uma satisfação muito grande, né? Tenho amigos aqui dentro, o Domingos é um grande amigo que eu fiz nesse período, né? Dividimos aí desde o início as nossas carreiras, e eu tenho muito orgulho de ver a carreira dele, né? E eu tenho certeza que ele tem da minha também, então é muito gratificante isso. Caminhos diferentes, né? Sim. Isso que o Evandro estava falando agora há pouco, existem muitas possibilidades, né? O direito Sim. permite aí várias possibilidades, e as pessoas têm que conhecer, experimentar, para poder ver aquilo que realmente vai atender o que ela pretende para a vida, né? Para ter uma vida feliz, uma vida boa, uma vida profissional satisfatória, né? Que é o que nós temos aqui hoje, né? Muita satisfação de falar aquilo que nós fazemos e de viver esse contexto jurídico que nós vivemos. Eu nasci numa cidade chamada Leopoldina, que fica na zona da Mata de Minas Gerais, uma cidade que fica perto de Juiz de Fora, mais ou menos uns 90 quilômetros, e tive uma infância, né, de brincar na rua, aquela infância de moleque mesmo da década dos anos 80, né? E tive muita felicidade, diverti bastante, brinquei bastante e nem sonhava com direito. E minha trajetória é uma trajetória curiosa, porque eu sou o primeiro da família, tanto pelo lado do pai, bem como pelo lado da mãe também, a ter uma formação superior. Oh, que bacana. Não tive nenhuma referência, não sei se alguém, né? Às vezes algum outro parente mais distante se teve a formação superior, mas na época ninguém, eu fui o primeiro. E fui fazer o ensino médio numa escola técnica, me formei como eletrotécnico na época, numa escola federal. Sim. E quando eu me mudei aqui para a região, que eu mudei para São Simão, eu não sabia nem o que era um vestibular. Eu tive uma escola muito boa no ensino médio, mas não sabia o que era um vestibular. E fui aprendendo, fui tendo contato, fui errando, fui acertando, né? Uhum. Cheguei a prestar um vestibular até para agronomia na Universidade Federal de São Carlos. O João conhece essa história. Fui cursar agronomia, só que não tinha nada a ver comigo, né? Fiz o vestibular, passei e falei, vamos lá ver como é que vai ser. E aí eu fui errando, fui acertando até que eu pudesse escolher o direito. O direito foi uma escolha muito curiosa também.
Eu tinha uma namorada na época em São Simão e uma amiga dela fazia direito na UNAEP. E a amiga, ela estava comentando da carreira de um delegado. Eu achei interessante a carreira pública do delegado, aquilo me chamou a atenção. E eu falei, vou ver como é que funciona o curso de direito, né? Aí eu vim, conversei com o coordenador do curso na época, que foi o curso que eu fiz, que eu me formei no Moura Lacerda, aqui em Ribeirão Preto. E aí eu conversei com o coordenador do curso, uma pessoa muito inteligente, muito culta, o doutor Campelo, que na época iniciou o curso, né, de Direito lá do Moura Lacerda. Sim. E eu me encantei e fui fazer Direito, né? E falei, vou me esforçar, eu quero, né, seguir esse caminho, e acabei seguindo esse caminho do Direito. Na época eu conheci, ainda quando eu estava no segundo ano do ensino superior, né, no Direito, eu conheci o doutor Domingos. Ele gostou de mim, fizemos uma amizade, mas ele nem sabia que eu gostava muito de estudar, gostava muito de ler. E ele resolveu me ajudar até. Ele me dá uma oportunidade, porque é muito difícil entrar num bom escritório se você não conhece alguém, né? Se você não tem uma referência, às vezes é mais difícil, né? Era muito difícil naquela época que eu buscava. Hoje as oportunidades são grandes, né? Acho que até melhorou um pouco nesse aspecto. Aí ele me conseguiu uma entrevista aqui no Brasil Salomão. E eu não sabia nem o que vestir, o que fazer. Eu vim para essa entrevista, né, o que falar. Aí o Rodrigo me atendeu na época, né, foi super atencioso comigo, me explicou como funcionava, mas na época não estava contratando, não teve aquela oportunidade. E aí ele advogava num outro escritório, do Dr. Domingos Stosch, e aí eu fui fazer uma entrevista lá depois e acabei começando a atuar como estagiário, né? E fui estagiário do Domingos, aí tenho muito orgulho, né? Trabalhei com ele lá naquela época e aí a gente foi seguindo depois. E isso de experimentar é muito interessante, né? Foi muito boa essa experiência que eu tive em escritório de advocacia, que foi a primeira experiência que eu tive num escritório bom, né? Com pessoas sérias, né? Um escritório conceituado aqui, foi muito bom. Isso até hoje impacta na minha formação, né? São amigos lá que eu deixei também. E foi muito interessante. Isso eu vivo falando para os estudantes, para os alunos que eu tenho nas universidades que eu dou aula. Eu falo para experimentar, né? Tem que aproveitar essa oportunidade, fazer estágio aqui, às vezes, no escritório como é o Brasil Salomão e outros escritórios grandes aqui de Ribeirão Preto. É uma bagagem muito grande, uma experiência muito grande, isso ajuda bastante. E depois dessa experiência no escritório, eu fui vendo também como é que funcionavam as carreiras públicas e fiz um estágio na Procuradoria do Estado. Com o doutor Márcio Aparecido, na época, e aprendi demais lá também. E aí eu comecei a pensar um pouco mais, com um pouco mais de carinho na carreira pública. E aí eu decidi me dedicar na carreira pública, família pobre, né? Meu pai era funileiro, minha mãe manicure, quando nós morávamos em Leopoldina. Depois eles acabaram trabalhando em outras atividades, minha mãe chegou a ser faxineira, chegou a ajudar uma amiga em buffets, trabalhava e recebia o valor pelo dia que trabalhava. Minha mãe chegou a ser empregada doméstica nessa época também. Eu tive uma tia que mora em São Simão, que o Domingos conhece, que me ajudou bastante também. Foi fundamental para eu ter chegado até aqui. E o meu pai também trabalhando como funileiro, depois os dois foram trabalhar como caseiros, né? Então, foi uma história bem simples aí, de muita luta, de muito estudo. E o concurso público, o direito, acabou abrindo essas portas, transformou minha vida, né? Que bom. E não só a minha vida também, como a vida da minha família. Então, é uma história que eu tenho muito orgulho de contar, gosto muito de contar, porque é possível, né? O estudo transformando a vida da pessoa, né? A pessoa conseguindo uma carreira que dê satisfação, que consiga também contribuir para ela ter uma vida confortável, isso eu acho bastante interessante. E aí eu fui prestando concurso, prestei concurso para escrevente, aí fui escrevente do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, primeiro em Ribeirão Preto, depois eu fiz uma permuta para São Simão, depois eu prestei concurso para defensor público do Estado de São Paulo, passei no concurso, primeiro concurso realizado para Defensoria Pública. Aí eu dei uma paradinha para poder respirar um pouco naquela época, né? Não só estuda a vida inteira. Sim. Paradinha de um ano. Eu ia num shopping depois que eu estudei, né? Porque eu estudei muito, me dediquei muito naquela época. Eu ficava incomodado que eu estava perdendo tempo, assim, né? Uma síndrome, né? Depois de pós-estudo, né? Muita gente tem isso, tem dificuldade, né? De saber que agora está mais tranquilo, que você pode levar a coisa de uma maneira mais tranquila. Depois eu acabei despertando essa vontade de ir para a magistratura e voltei a estudar e acabei sendo aprovado. E a minha carreira na magistratura eu comecei como juiz substituto aqui em Ribeirão Preto,
Depois me promovi para Lucélia, né, lá no Oeste, Longe, hein? bem longe, mas assim, eu sentia aquela necessidade, como juiz, de explorar isso, né? Eu queria conhecer outras regiões, outras formas de pensamento, né? Pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Isso eu acho que é muito bacana para a nossa formação pessoal mesmo, né? Sim, claro. Depois de lá, eu acabei me promovendo como juiz auxiliar em Mogi das Cruzes. Sim. Depois de Mogi das Cruzes, eu me removi para Ibitinga, né, que é a capital do bordado. Fiquei um bom tempo em Ibitinga. Me removi como juiz auxiliar de novo para São Carlos. E depois eu me promovi para a entrância final para Jaboticabal. E lá eu já estou há 7 anos. Né? Cara, E tenho 14 anos de carreira também na magistratura. Passa muito rápido. passa né? muito rápido, com certeza. E assim, de uma maneira bem resumida, foi essa a trajetória que eu fiz, né? Bacana. Uma história bonita, legal. Você colocou um ponto aí que eu acho muito importante, né? A diferença que o acesso à universidade faz na vida das pessoas, né? Eu e minha irmã, na minha família também, talvez devamos ser os primeiros que, né, conseguiram se formar em nível superior. Eu era jornalista, eu me formei em Direito, estou há 35 anos nessa atividade, e temos alguns pontos comuns nas nossas carreiras aí, né? Porque eu fui estagiário tanto do Dr. Francisco de Assis Barreto Campelo, quanto do Dr. Domingos Stock. O Dr. Domingos era membro aqui do nosso escritório, antes de montar o escritório dele, e são duas pessoas com quem eu aprendi muito. E tem uma história interessante, né? Embora o podcast não seja comigo, mas você falou do Dr. Campelo, eu preciso contar. O Dr. Campelo me contratava para datilografar a tese dele de mestrado sobre parcelamento do solo urbano. E eu, de tanto escrever aquilo, eu acabei lendo a tese de mestrado inteira dele. Né? E aí eu aprendi muito antes de terminar a faculdade, sobre direito urbanístico. E comecei na área tributária, 10 anos depois começou aqui o direito ambiental. Hoje, a maior parte do meu tempo é com direito ambiental e direito urbanístico, e acreditem, os principais princípios que eu aprendi de direito urbanístico, aprendi datilografando a tese de mestrado do Dr. Francisco Barreto Campelo. Como a gente está num podcast, você vai ter que explicar o que é datilografia. Olha, muita gente não vai saber. Datilografia é um ato que você pratica numa máquina datilográfica. Inclusive, eu tenho certificado. Você deve ter também, não vem, não? Mas bacana, Carlos, bacana. Que legal ouvir tua história. Parabéns aí pela trajetória. E eu já queria te fazer uma primeira pergunta, porque, assim, nossa ideia aqui é que quem está construindo a sua trajetória, seja aqueles que vão decidir o que vão fazer na faculdade, sei que você também é professor universitário, seja aqueles que estão na faculdade de Direito, e o Direito abre muitos leques, né? Só que no nosso escritório temos uma turma de quase 80 estagiários e que estão ávidos por decidir o que vão fazer. Nem todos vão seguir aqui conosco como advogados, alguns vão ser juízes, promotores, defensores, procuradores, né? Mas você que já está há 14 anos na magistratura, o que é ser juiz? Como é que você define essa profissão tão importante, né? Essa atividade tão relevante para a sociedade como um todo? Exatamente. É uma função com muita responsabilidade, né? A gente tem que ter uma responsabilidade, uma consciência muito grande. Tem que ter uma cabeça aberta, né? É o que eu falo, às vezes, até para o Domingos, nós conversamos demais, né? Assim, eu tenho minhas convicções pessoais, tenho as coisas que eu acredito, que eu penso, mas como juiz a gente tem a obrigação de ouvir todo mundo, né, de buscar o conhecimento, de saber o que está acontecendo na sociedade, de ouvir as pessoas. Né? Eu tenho essa preocupação, isso para mim é algo muito grande, de aprender com as pessoas, de conversar com todo mundo, de ter essa percepção que nós temos. Né? Porque eu vejo como um serviço público o judiciário, né? Presta um serviço público, né? Remunerado por taxa, né? Falando um pouquinho de direito tributário, né? Uma taxa de serviço, né? E é um serviço público que tem que ser prestado com qualidade, só que é um serviço público muito diferente dos outros, né? É um serviço público que não pode ficar apenas no plano burocrático, porque ele interessa a vida das pessoas diretamente, né? Tirando a questão da saúde, talvez os problemas, né, jurídicos sejam problemas aí dos mais graves que afligem as pessoas, né? Eu lembro quando eu ia para Lucélia, que era bem longe, né, minha comarca inicial, e eu saía daqui de Ribeirão Preto, porque eu continuava com meus pais morando aqui, e na época
tudo meu estava aqui, né? Eu ia e voltava para cá final de semana. E muito engraçado que às vezes eu ouvia programas, né? A pessoa prometendo, né? Por oração, resolver problemas, e a pessoa falava problema de saúde, problemas jurídicos. Se você tem uma audiência, né? Traz aqui que eu vou rezar. Se você tem uma audiência, se você tem algum problema. Então, sim, demonstrando a relevância que isso tem, Sim, né, na vida das pessoas, né? Então, eu vejo como um serviço público, mas não um serviço público comum, que eu posso lá fazer isso de uma maneira mecânica, de uma maneira burocrática. Tem que ser feito de uma maneira diferente, né? Sim. E é um serviço público que é muito interessante também, que ele é criticado no mundo inteiro, né? Exatamente. Não existe um país no mundo que todo mundo vai responder satisfatoriamente à atuação do Poder Judiciário, né? E o vencido nunca fica satisfeito, né? Às vezes ninguém... Nem o vencedor. Nem o vencedor, né? Eu já tive processos, assim, de ter... Cada parte, por exemplo, ela opôs um embargo de declaração diferente, ou todos recorreram, né? Isso acontece, é muito comum. Então, assim, é um serviço que é questionado no mundo todo e tem essa questão da insatisfação do ser humano, né? Sim. As pessoas não concordam com as decisões. A gente vê hoje o que acontece aí com os tribunais superiores, né? Exemplo do Supremo. Hoje eu estou dando aula, às vezes, na universidade, eu falo, muito fácil falar hoje do Supremo, por exemplo, que eu estava dando aula essa semana, porque até aquela pessoa que está no botequim tomando uma cerveja está discutindo e sabe quem são os ministros, né? Sim. Então, virou algo muito diferente. Assim. Só que tem que ser um serviço prestado com muita capacidade técnica, né? A gente tem a obrigação de se qualificar sempre. Então, dar aula, por exemplo, algo assim, a parte acadêmica, né, que eu procurei também investir muito nela nos últimos anos. Então, é algo que eu entendo como uma obrigação minha. Não posso parar, né? Esse contato que a gente tem com os alunos também, mais do que um gosto, né? A gente leciona porque realmente gosta. Eu entendo isso como um dever meu, né? Tanto de ter contato com pessoas mais jovens, para entender como a sociedade está funcionando, e bem como também para me manter atualizado, né? Porque é muito desafiador, né? A cada momento vem alguma legislação. Agora mudaram, por exemplo, o Código Civil, para mexer na questão envolvendo aí juros e correção monetária de condenações. Então todo mundo fica perdido, né? A gente tem que estudar a cada momento, as pessoas realizam eventos, às vezes no início da mudança as pessoas ficam ansiosas até, então são situações que desafiam e a gente tem que estar a todo momento, né? Eu entendo isso como um dever, né? Sim. Um dever constante, como é o advogado também, né? A gente sabe como é. Eu acompanhei o Domingos aqui com a questão da reforma tributária e acompanho, né? O Davi também. Sim. São situações que são desafiadoras, a gente tem que buscar o conhecimento, Claro. buscar prestar um bom serviço, né? Reconhecer as limitações que eu tenho, me desculpar por eventuais erros que eu possa cometer também, porque isso faz parte da profissão, né? Nós temos, por exemplo, no site do tribunal um banco de sentenças. Tá. E dá para pesquisar pelo nome do juiz. Esse banco de sentenças não cobre todo o período que eu estou na magistratura, que eu entrei em 2010. Pega apenas uma parte desse período. Se eu colocar meu nome lá, eu tenho mais de 15 mil sentenças proferidas. Nossa. Então é realmente desafiador, né? A gente tem que ter essa consciência de que tem que prestar um bom serviço, que o serviço tem que ter uma duração razoável, que as pessoas estão dependendo, esperando daquilo, que vai ser resolvido no processo, que eu preciso ter consciência de que além do que está ali num processo digital, existem pessoas que estão esperando aquela situação. Tentar ser o mais responsável possível, mais técnico possível, sem perder a humanidade, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar compatibilizar, tratar cada caso de maneira diferente, tratar o advogado bem, quando o advogado vem procurar o serviço também, né? Quando ele vem conversar, ouvir os lados que existem no processo, né? E encaro como um serviço público diferente e desafiador, né? Então, São 15 mil histórias decididas, né? E certamente 7.500 aí pensaram uma coisa. Tô fazendo uma conta aqui. Você falou que está há 14 anos, né? 15 mil sentenças, mil sentenças por ano. Não, tem sentença que não está nesse banco ainda, né? Isso, muitas que eu fiz não estão ainda nesse mais ainda. Para quem está ouvindo entender, né? A quantidade de 3 processos sentenças que um juiz por dia tem, ali, né? A quantidade de trabalho é absurda, né? Vai na linha da que a gente tem, né? E uma melhorar. responsabilidade muito grande, né? Porque você
mexe no conflito ali, né? Quando você passa por comarcas menores, você julga de tudo, né? Você julga uma questão de família, você julga uma questão de vizinhança, você julga uma questão tributária, uma questão criminal. É uma coisa muito, muito, muito importante para a sociedade, né? E aí, você estava falando, né, na mesa do bar, hoje todo mundo sabe o nome dos ministros do Supremo. Eu iria além, né? Hoje, o dia que a gente está gravando esse podcast, tem um jogo da seleção brasileira à noite. E eu só descobri isso agora há pouco, porque eu ouvi no rádio, vindo para cá. Então, assim, a gente não escala os 11 jogadores da seleção brasileira hoje. Nós não sabemos. A gente sabia isso de cor no passado, quem gosta de futebol, obviamente. Mas a gente sabe os 11 nomes dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O judiciário acabou assumindo um protagonismo, né? E isso acontece porque politicamente as coisas, né, são muito polarizadas desde o último impeachment que tivemos, né? A gente assistiu a decisão dos caminhos do país passar pela justiça brasileira, federal, estadual e desaguar no Supremo Tribunal Federal. Esse protagonismo, na sua opinião, torna a profissão de juiz mais difícil? É uma questão que coloca muito em evidência, né? Hoje os desafios são muito grandes também. Além do protagonismo, também a comunicação, né? Ou, por exemplo, um podcast desse, se eu tivesse aqui fazendo uma palestra, por exemplo, há 15 anos, teria uma repercussão, né? Gravar um programa desse, a gente não sabe qual repercussão Qual vai ser a repercussão? O público que vai assistir, então isso também acaba influenciando. Mas essa questão do protagonismo, a gente tem que separar um pouquinho o judiciário, né? Porque o judiciário, apesar dele ser único, ele tem realidades diferentes, né? Esse protagonismo, ele é exercido pelo Supremo aqui no Brasil e tem que ser exercido mesmo, né? E se o Supremo é demandado desse jeito é porque tem essa necessidade, né? Sim. Não estão acontecendo as coisas nos outros planos, nas outras esferas da maneira como deveria, né? Sim. Talvez no Executivo, no Legislativo não estejam aí desempenhando como deveriam o seu papel, né? E o judiciário acaba sendo excessivamente chamado a tomar decisões. Mas o judiciário é muito diferente no primeiro grau, né? Sim. Começando pela forma de acesso do juiz, que é pelo concurso público, ele é mais técnico, né? Um pouco diferente, como tem que ser, né? Não é nenhuma crítica, mas é normal que seja assim até, né? Sim. E nós temos que tentar ter mais técnica no primeiro grau, né? Envolver, assim, de uma maneira mais técnica nos casos, sem perder a humanidade, né? Sem deixar de respeitar e entender as repercussões que essas decisões possuem, né? Especialmente na vida das pessoas. Porque o juiz de uma vara civil hoje, ele decide, por exemplo, se a pessoa vai ter o direito a ter um tratamento médico ou não, né? A pessoa, quando precisa procurar o judiciário, hoje tem questões que são muito urgentes. Tem um paciente, às vezes, que está com câncer, precisa fazer um tratamento logo, né? Que não pode demorar. Então, são questões muito importantes, mas muito diferentes daquelas que são tratadas pelo Supremo, que também trata dessas, né? Pelo modelo que nós temos de Supremo Tribunal Federal desenhado pela Constituição, mas eles têm um outro papel também que acaba sendo um papel político também, um papel diferente do juiz de primeiro grau. Então eu sempre falo isso, né? As pessoas têm essa curiosidade. Eu estava até no aniversário no final de semana, o pessoal fala, mas e tal situação envolvendo o Supremo, e tal caso, né? O que você acha? E eu sempre falo, peraí, o judiciário tem situações diferentes, realidades diferentes. Uma coisa é o primeiro grau, como o advogado sabe bem disso, né? Sim. Porque nós atuamos nessa parte do primeiro grau, né? Começa tudo aqui praticamente e são questões mais técnicas, né? Sim. A forma de acesso que você tem ao juiz, tudo é muito diferente aqui, né? Mas essas outras questões acabam influenciando também na opinião pública, né? Claro. Eu acho que acaba influenciando de uma maneira muito importante na opinião pública, porque eles não conseguem saber esse tipo de diferença que nós temos, né? E essa observação que você fez é importante. O Pod Brasil aqui ele tem uma função que é levar um pouco de conhecimento e cidadania para a população, porque não só pessoas ligadas ao direito assistem o nosso podcast aqui. E é muito importante abordar esse ponto que você colocou. O Supremo não decide porque quer, é porque alguém vai ao Supremo pedir alguma coisa, né? Você tem ali os legitimados das ações constitucionais, os remédios constitucionais, um partido político, uma associação, o Conselho Federal da OAB, enfim, aquelas demandas todas, fora o que chega até o Supremo, vindo das instâncias de baixo, que também foram provocadas por alguém.
O juiz não sai da cadeira dele e se mete na briga entre duas pessoas para resolver, não. Uma das pessoas, ou as duas às vezes, que levam o caso lá, né? Então é importante para quem está nos assistindo entender como funciona o judiciário, né? O judiciário ele tem que ser provocado, né? Eu falo isso para os alunos, né? Você não imagina que o juiz vai acordar e vai decidir a vida de alguém do nada. É porque existe uma parte A solicitando algo com relação à parte B. Via de regra é assim, né? É o que a gente chama de princípio da inércia da jurisdição, né? Exatamente. Preciso que alguém me provoque, né? Mas, ô Carlos, eu vou aproveitar, já que a gente está nesse gancho, né? Que essa suavizar um pouquinho a conversa ainda mais. Imagino que você tenha visto de tudo na magistratura, né? 14 anos, eu estou advogando já há 24 e garanto que eu vi bastante coisa interessante. Para o nosso público, né? Quais são as questões assim, que te chamaram a atenção, um caso que foi diferente? Que tipo de causas que você julga? O que você tem para contar para a gente nesse aspecto? Os causos dos seus casos. O advogado conta muito, né? Fala, ganhei um caso, ganhei uma causa. E o juiz? Como é que você vê isso? É muito interessante isso, né? Porque eu gosto de um programa que tem na History Channel que chama Trato Feito. Não sei se vocês conhecem, né? Eu acho muito legal a abertura desse programa. Serve para o escritório de advocacia, como é o caso aqui, e serve para o judiciário também, né? Então, eu gosto da abertura do programa que ele fala que com todos os anos que ele tem de experiência, um dos apresentadores lá, o principal apresentador, ele fala que uma coisa que ele aprendeu é que ele nunca sabe o que vai entrar por aquela porta, né? Então, assim, o judiciário é mais ou menos desse jeito, né? Quando a gente pensa que viu tudo, a gente se surpreende de novo, né? Até com o passar dos anos, a gente já tem um tempo maior de carreira, pensa que não vai ter nada que vai causar surpresa. Eu já perdi essa esperança, eu não tenho essa ingenuidade mais. Porque as relações humanas são extremamente complexas, o ser humano é extremamente complexo, e cada vez mais as situações acompanham, né, essa tendência aí. Com uma velocidade muito maior do que quando a gente começou a trabalhar. Eu, há 35 anos atrás, né, o mundo era diferente, né? Era mais lento, né? Hoje é muito transformador, muito rápido. Exatamente. Então, assim, eu venho colecionando essas histórias, na verdade, há muito tempo, né? Não só na minha atuação como juiz, desde a época que eu era estagiário também, a gente vai aprendendo, vai vendo, né? Eu tive casos curiosos, casos muito graves, né? Eu tive, como juiz estadual, a nossa competência é muito grande, né? Que ela é uma competência residual. A gente faz parte da Justiça Estadual Comum, que sobra tudo aquilo que não tem especialização, né? E que não é também da Justiça Federal Comum. É o pronto-socorro do hospital. Exatamente. Né? A maioria das coisas que acontecem na vida, dos problemas que nós vivemos, né? São questões que vão para o Judiciário Estadual. E como eu atuei, né? Quando entra como juiz substituto, a gente não tem um cargo fixo e também não escolhe a área que está atuando. Então, a gente acaba revezando em todas as áreas, né? Um colega, por exemplo, precisou faltar porque teve uma emergência, você vai substituir esse colega. Então, você vai tendo muito contato. Eu já fui juiz de vara criminal, júri, infância e juventude, já passei por vara de família, né? Hoje eu tenho atribuição de família. Hoje mesmo minha atribuição é muito grande, né? Eu julgo ações cíveis, ações de família, fazenda pública, os casos também fiscais, o anexo fiscal que tem lá em Jabuticabal. Ambientais passam por lá também. Tudo acaba passando por lá. Então, assim, as situações são muitas, né? Eu lembro de casos criminais gravíssimos que eu atuei, que isso marca muito, né? Tipo de serial killer de seriado, né? Da pessoa guardar um souvenir das vítimas numa caixinha de sapato. Situações gravíssimas, assim, que eu já peguei em processos de... Eu não vou entrar muito em detalhe para não pesar o nosso bate-papo aqui. Mas questões de família, às vezes questões mais leves, questões, às vezes, dramáticas, né? Eu já tive processos que são processos relativamente simples, mas que eu não me esqueço, né? Uma vez eu peguei um processo, por exemplo, só para citar um exemplo de um caso que relativamente simples, mas que me marcou e, assim, pela situação, né? Teve um processo que eu peguei na área da infância e juventude em Ibitinga. O que aconteceu? Um rapaz, né, uma criança, ele tinha ficado órfão muito cedo, o pai dele faleceu, e a mãe dele acabou se casando com uma outra pessoa. E essa pessoa acabou assumindo esse jovem como se fosse o filho dela mesma. E depois queria fazer a adoção unilateral dessa criança.
Só que essa criança ainda tinha os avós paternos, né, do pai biológico. Tá. E aí houve essa ação na minha vara, uma ação juridicamente simples, né? Não Simples, tem né? problema nenhum. E aí o que aconteceu? Fui fazer essa audiência e aí chamei esses avós biológicos, né? Chamei esse padrasto que queria adotar, fazer essa adoção unilateral, também a mãe, ele lá também. E aí fui ouvir esse jovem, ele falou que queria realmente ser adotado por esse padrasto. E o que aconteceu? Eu olhava para os avós, né? Falava, e aí? Aí eu tentei, na época, surgiu aquela questão, o tribunal tinha começado a admitir a questão da multiparentalidade. Tá. Eu falei, nossa, preciso tentar fazer um acordo, né? Quem sabe eu faço um acordo e aí vai passar a constar aí na parte paterna, né? O vínculo tanto com os avós biológicos, bem como dos avós agora do padrasto dele, que está fazendo essa adoção, né? E tentei fazer um acordo, aí estava difícil, eu marquei uma outra audiência, cheguei a fazer umas 3 audiências. E chegou no final ele insistindo que queria ser realmente adotado pelo padrasto. E aí eu olhei para aqueles avós, né? Porque assim, eu entendia a dor dos avós, porque era assim, era como se fosse um pedaço do filho, né? Como se o filho estivesse morrendo de novo. Exatamente. E eu olhei para eles e falei, o que vocês acham? Eles olharam para mim e falaram, olha, se é o que ele quer, se ele vai ficar feliz assim, a gente abre mão desse, né? Nossa. E assim, um processo simples, mas que me marca, até hoje eu lembro, né? Só para citar um exemplo, né? Nós temos essas situações no Poder Judiciário, lá em Ibitinga também, na época que eu atuava na infância e juventude, também um outro caso que eu me recordo, tinha uma pessoa super agressiva, estava agredindo a filha, né, na rua, uma adolescente, e aí o Conselho Tutelar parou para poder intervir naquela situação. O cara era tão violento que ele ameaçou de agredir os conselheiros tutelares, começou a chutar a viatura, não respeitava ninguém. E aí eu marquei uma audiência com essa pessoa, né? E sabendo já o jeito que ele era, já coloquei a PM até perto, né? Eu falei, se tiver alguma situação aqui, a PM vai intervir, né? Eu falei, olha, eu tenho que assumir um papel mais forte aqui, eu vou ter que advertir ele de uma maneira mais forte, porque ele não está respeitando ninguém, né? E aí comecei a falar com esse pai e tudo, ele chegou a levantar como se fosse me agredir mesmo, né? A PM já se posicionou, ele parou para ver o nível de agressividade, e eu olhava para a filha, sabe, um amor incondicional pelo pai, mesmo na situação daquela. Então são situações, dramas, né? Como você bem mesmo mencionou, Evandro, é um SUS, né? É um SUS social, né? O SUS não existe, né? Nesse aspecto de problemas, né, que aflige a sociedade. A gente não tem só os problemas de saúde, né? Existem também essas questões jurídicas aí que causam essa intranquilidade muito grande nas pessoas, né? E são casos, às vezes, relativamente simples do ponto de vista jurídico, né? Não tem complexidade alguma. Mas do ponto de vista humano, né, a gente olha, né, e vê, vai conhecendo essas realidades, vai vendo como a gente pode tentar intervir num caso ou outro desse, vai tentando ter sensibilidade, né? Sim. E tentando ter humildade também para conduzir todas essas situações. Muito bacana. Já ouvindo falar aí, né, da necessidade, né, de ter muito conhecimento, né? Então, quem normalmente entra na área jurídica, assim, se quiser ser um bom profissional, o cara pensa que acabou a faculdade, vai parar de estudar, aí é que começa de verdade, né? Então, assim, a importância do estudo, e aí eu estou falando mais avançando aqui, né? Graduação, pós-graduação, sei que você tem uma carreira acadêmica, né? O Domingos estava mencionando aqui, né? Como isso é importante, quem está aqui pensando no futuro e assistindo a gente, como é que isso é importante? Como é que isso foi definitivo para a tua carreira profissional? Foi muito bom, porque assim, chega um momento da carreira, a tendência humana é da gente dar uma acomodada, né? Sim. Eu sempre pensei em seguir os estudos, de fazer mestrado, fazer doutorado, né? E seguir em frente com os meus estudos. Só que a carreira pública também, ela tem uma demanda como a advocacia também, Claro. né? Exatamente. Às vezes, em determinado momento da advocacia, tem que abrir mão de muitas coisas, né? Às vezes até da família, da convivência com os filhos, né? Quem já é pai também, convivência com namorado, esposa, né? Então, a gente tem que fazer essas escolhas aí na vida da gente em determinados momentos, né? Então, o que acontece? A gente tem essa vontade, às vezes, de estudar, de prosseguir, nem sempre é possível. Na carreira da magistratura, como eu mencionei, cheguei a me mudar para várias cidades diferentes. Então, no primeiro momento, eu tinha sempre essa vontade de desenvolver, né, fazer mestrado, fazer doutorado. Isso acabou sendo um pouco mais complicado.
E o que acontece? Quando a gente deixa passar muito tempo, fica muito difícil de retomar Voltar, depois. né? É igual exercício físico. É o que eu ia falar até, né? Ficou lá, foi Ainda bem que eu viajar, nunca parei. foi viajar 3 meses, né? Falou, nossa, preciso voltar para academia. E é Meu muito Deus. difícil, né? Aí você não consegue nem passar o shampoo, às vezes, na cabeça de dor muscular quando volta a treinar. E é assim, entendeu? E eu sofri demais quando eu entrei no mestrado. E confesso, eu já comentei isso com vários amigos, já comentei até com o Domingos também. Nas 2 primeiras semanas eu pensei em desistir. Cheguei até a ligar, falei, ó, eu vou desistir, já estou bem profissionalmente, mas aí a desistência também é algo que me assusta, né? Porque eu nunca gostei de desistir de nada na minha vida. Então eu acabei refletindo, né? Falei, não, preciso seguir, preciso voltar. E encaro isso como um compromisso, né? Lógico que nem todo mundo precisa fazer mestrado, doutorado. Claro. Conheço advogados brilhantes aí que não fizeram, né? Colegas juízes também com esse compromisso. Mas isso ajuda demais, né? Porque é um mundo muito diferente, existe uma adaptação. A gente acaba indo para eventos, conhecendo pessoas, produzindo, né? Escrevendo artigos, apresentando esses trabalhos, às vezes, em congressos. Isso tudo vai construindo um network, vai abrindo os nossos horizontes. Então, eu acabei fazendo mestrado, né? Depois, aí uma coisa que eu acertei, que eu dou esse conselho, né, para quem tentar seguir ou pensar em seguir. Aí eu já emendei o mestrado no doutorado, que é o que o Domingos fez também, e sofri bem menos depois fazendo o doutorado, né? Treinado, né? Aí eu terminei o doutorado e falei, agora eu vou dar uma Tem que tranquilizada. ajudar os amigos. Aí eu fui convidado para fazer o pós-doutorado aí na Universidade Federal de São Carlos, na área da educação. E o meu amigo falou comigo assim, não, vem que vai ser tranquilo, tudo. E depois acabei também tendo que produzir, fazer bastante coisa também, mas foi bem satisfatório. Eu já concluí o meu pós-doutorado, né, já mandei meu relatório, e meu relatório está em análise, né, só estou aguardando aí a formalização da aprovação dele. Mas eu acho muito válido isso, né, porque é muito bom abrir a cabeça, né, ir para um setor diferente, pensar diferente de processo. E eu procuro ajudar também os colegas, os amigos. O Domingos a gente escreve bastante junto. Tem um outro colega meu da UNAERP, que é professor também experiente, já ocupou cargo público. Ele foi escrever artigo e mandou para mim. Eu falei com ele, ó, isso aqui é uma outra realidade, é um outro mundo, né? As coisas aqui são completamente diferentes. É muito diferente, às vezes, a gente, né, escrever uma petição e escrever um artigo acadêmico. São situações completamente diferentes, são desafiadoras, mas quando a gente comunica esses dois mundos é muito interessante, né? Isso contribui aí para a qualidade da nossa formação, né? Acaba contribuindo na minha atuação como juiz também, né? Às vezes teorias, né? Na época da pandemia, por exemplo, eu tive casos de a pessoa queria abrir um estabelecimento, por exemplo, durante a pandemia, né? E você sabendo a parte teórica, né? Por exemplo, essa questão envolvendo ativismo judicial, autocontenção judicial. Aí você sabe, devo me meter em tudo, né? Devo controlar tudo ou devo ter uma postura mais contida, né? Então a gente tendo essa base teórica, tudo fica muito melhor para a gente fundamentar e dar boas decisões e acertar. E essa proximidade de qualquer profissional de qualquer área com a academia, né? Ela faz com que você entenda a sua atividade como ciência. Que no caso do direito, isso é a maior expressão. Você passa a entender direito como ciência jurídica, né? Você acabou de dar um exemplo aqui muito claro disso, né? Eu tinha tomado contato com as questões que envolvem filosóficas até do direito, né? Ativismo judicial, uma série de coisas. Isso te permite, te dá repertório para o seu trabalho, até onde eu vou nessa demanda, né? Bom, nosso tempo aqui vai passando rápido, a gente está quase chegando para o final, mas eu vou deixar com você aí a próxima pergunta. Eu acho que eu não vou nem perguntar, eu acho que eu vou fazer uma consideração, Carlos, que é assim, que fica para os nossos estagiários, para quem está nos ouvindo. A importância do estudo, da educação, né? Da gente não desistir, de você ter um objetivo e seguir nesse objetivo. Vou dar o testemunho aqui do que eu vi, o tanto que você estudava, o tanto que você dedicava. Então, realmente é um prazer poder que todo o nosso público saiba, né, que é possível. É possível nesse país com educação, é possível nesse país com vontade, que o filho de uma faxineira, que o filho de um funileiro, que um filho de um advogado, um filho de qualquer um. Eu acho que é isso que é a lição que você traz aqui, que eu sempre levei para os meus alunos também na graduação, qualquer um, desde que a gente tenha condições, a gente tem um país, Evandro, que propicie igualdades
igualdade de condições para todas as pessoas. Então, acho que essa lição que você traz aqui para a gente Sem dúvida. é a mais bonita e a mais bela que a gente pode transmitir. E não tenha dúvida que isso vai tocar o coração de muita gente, vai motivar muita gente para seguir os seus passos. Com certeza. Se eu não errei as minhas anotações aqui, você passou para analista, escrevente, depois defensor público e depois juiz. Isso. Né? Estuda bastante, né? Nossa conversa aqui foi muito pautada nisso, né? Que dica você dá para quem está buscando essa carreira pública, seja ela qual for, né? Tem promotor de justiça, Ministério Público, Procuradoria, né? Qual é como é que a engrenagem tem que girar para ter sucesso com isso? Disciplina, né? Eu queria até, quando o Domingos estava comentando, eu lembrei de 2 histórias do meu pai, uma vai ilustrar isso que eu estou falando, né? É muito legal essa transformação do estudo, transforma a vida mesmo das pessoas, como transformou a minha. Eu lembro quando eu comecei a estudar, o meu pai, muito simples, ele me olhava lendo o dia todo, né? Ele falava comigo, você vai ficar louco, você só fica lendo, você só fica estudando. E aí foi muito interessante. Quando eu passei para escrevente a primeira vez, eu estudava o dia todo, estudava 10 horas num dia. Às vezes ele chegava para mim e falava, filho, você não vai estudar mais um pouquinho, não? Porque ele viu que funcionava. Né? E com relação à disciplina, eu lembro uma outra passagem muito interessante do meu pai. Meu pai sempre admirei, uma pessoa muito simples, mas muito inteligente. Né? Estudou até a 7ª série do ensino fundamental, mas era uma pessoa muito inteligente, muito diferenciada. Muito passional, o Domingos conheceu ele. Mas uma pessoa muito inteligente. Eu lembro uma passagem até, que ele contava isso para todo mundo, eu não tinha nem reparado. Eu estudava num local que tinha um tapete bem grosso, o tapete era alto, assim. E eu sou de ter rotinas, né? Sim. E a gente precisa ter rotina para estudar para um concurso, por exemplo. Porque senão não adianta receber uma mensagem do amigo, vou sair, né? Eu vou todo dia fazer alguma coisa diferente. A vida não vai ser gostosa, assim, para quem tem metas, né? Seja na advocacia, seja também, né? Na carreira pública, a gente tem que ter uma disciplina. Não precisa parar de viver, mas a vida, ela modifica, né? A gente tem que ter objetivos e prioridades naquilo que a gente está fazendo. Então, eu sempre sentava no mesmo local, nesse tapete grosso, né? Eu abri um furo nesse tapete, de tanto estudar, né? Então, quando alguém perguntava para o meu pai, às vezes, assim, o que ele fez, né? Como que era a rotina? Ele falou, esse menino estudou tanto que ele chegou até a furar um tapete que era grosso, assim, né? Eu vou fazer uma homenagem aqui até pro Dr. Brasil, que o Dr. Brasil fala que eu sou de São Simão, né? O pai dele uma vez estava muito bravo. Falei, eu vim mudar para São Simão, não tá dando certo minha atividade. A cidade aqui ninguém bate o carro. Eu falei, é óbvio, não tem carro. Tinha uns 3. Legal. Não sei se você lembra. Eu queria te pedir para fazer as considerações finais, para a gente poder encerrar o nosso bate-papo aqui. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Isso aqui é um bate-papo maravilhoso, né? Com amigos, num lugar que eu sempre tive muito respeito pelo escritório, admiração pelo trabalho aqui, né? Eu acompanhei vários profissionais aqui. Eu quero deixar um abraço para o Dr. Brasil, viu? Será dado. Gosto muito do Dr. Brasil, admiro demais e adoro conversar com ele. Eu queria só deixar esse recado para os estudantes, né? Para as pessoas aqui do escritório que estão acompanhando, que tudo que aquilo que a gente quer fazer, a gente se propõe a fazer, se organiza para fazer com carinho, é possível, né? Essa é a mensagem que eu queria deixar para quem quiser, né? Seguir esse caminho, aproveitar essa nossa conversa. O exemplo que eu dou é o próprio Domingos mesmo, né? Eu falo dele na sala de aula porque eu lembro, né? Sim. Nós chegamos, né, a morar num apartamento de 1 quarto durante 1 ano praticamente. Eu dormia num colchão de solteiro na sala e ele dormia no outro quarto. Não era junto, né, João? Não era maritalmente. Então, assim, não tinha nem janela na sala que eu dormia lá e eu estava feliz porque eu estava buscando um sonho, né? Sim. E hoje, eu olhando para isso tudo, né, a gente conversando assim, eu fico feliz e tenho muito orgulho dele ter atingido os objetivos dele, eu também atingi os meus, né? Caminhos diferentes, mas trajetórias que foram muito felizes, né? Legal. Muito bacana. Eu vou te agradecer mais uma vez por ter propiciado aqui a vinda do Dr. Carlos. Carlos, prazer enorme te receber. Papo muito bacana, muito gostoso. E fica para uma próxima oportunidade aí, uma nova visita para a gente conversar mais sobre magistratura, sobre direito, né? Sobre a vida, que é o que nos move, né? Muitíssimo obrigado pela tua presença. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do Pod Brasil. Nós recebemos aqui o Dr. Carlos Eduardo Montes Neto, juiz de direito, membro do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, e alguém que, através do estudo,
ganhou uma série de coisas boas na vida. Sigam o exemplo. Se você quiser conversar conosco, sugerir algum tema, fazer algum comentário, manda um e-mail para a gente, podbrasil@brasilsalomão.com.br. A gente se vê nos próximos episódios. Até mais!